casamento, para fazer sentido, ele precisa ter projetos em comum. Porque o casamento se trata disso. Qual é o meu projeto em comum? Então, o desafio, sentar em casal e questionar qual é o nosso grande projeto do próximo ano. E qual é o meu projeto individual? A gente precisa. Qual é o projeto individual do meu parceiro? Essa conversa é um grande desafio que, vai fazer você dar vários passos à frente aí para ter um relacionamento mais saudável. Olá, sejam bem-vindos a mais um Vem com a Jaque Podcast. Com muita alegria, hoje estou aqui novamente com mais um assunto importante para compartilhar com vocês. E hoje tem um rostinho aqui já conhecido. Ela já esteve aqui antes falando sobre violência contra a mulher, junto com a doutora Alessandra. E hoje ela está aqui novamente. Nós vamos falar sobre relacionamento do casal. Então, estamos aqui hoje com a doutora Daniele Ibner. É um prazer te receber novamente aqui. Fica à vontade. E que nós possamos aqui compartilhar um pouco com as pessoas sobre esse assunto tão importante e relevante para o nosso dia a dia, né? Obrigada mais uma vez pelo convite, Jaque. Oi, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui com você para falar sobre casamento, né? As pessoas que têm um relacionamento, seja de longa duração, um relacionamento curtinho, vivem alguns conflitos no dia a dia. E, às vezes, esses conflitos no casamento paralisam toda a vida dessa pessoa, do indivíduo. E a gente não quer que seja isso, né, que você esteja vivendo nesse momento. E se, por acaso, tá vivendo um problema no teu casamento que paralisa a tua vida, fica atento nesse podcast aqui que a gente vai ter soluções para você. Excelente. Vamos começar, então, por esse primeiro passo. As pessoas costumam falar, eu estou muito infeliz no meu casamento. O que gera infelicidade no relacionamento? Cara, Jaque, eu gosto de dizer que o casamento, ele é feito de duas pessoas, né? Quando a gente fala da forma tradicional. Hoje em dia a gente tem relações com mais pessoas, né? Mas tradicionalmente o casamento, ele é feito de duas pessoas diferentes que têm um projeto de vida a dois em comum, né? Então, não tem como ter um casamento feliz se uma dessas pessoas é infeliz. Se eu sou uma pessoa infeliz, eu cobrar que o casamento supra as minhas necessidades, isso é pesado demais. Eu cobrar que o outro seja responsável pela minha felicidade, isso é pesado demais e esse casamento já vai para o fracasso. Mas isso acaba sendo muito vendido antes do casamento, né? Porque vou casar e a pessoa vai me fazer feliz. E não é assim, né? Cada um vende uma crença, vende uma vida toda, uns costumes, né? São famílias diferentes, são crenças diferentes, coisas diferentes. E ali, depois que elas se unem, é que a gente começa a ver a diferença um do outro e começa a perceber ali o que precisa ser alinhado para que realmente se torne um casamento sólido. Eu gosto de dizer que quando a gente olha, né, para a história da nossa sociedade, às vezes os casamentos eram arranjados. Hoje em dia, não. Ninguém coloca uma arma na sua cabeça e fala, casa comigo. Não, as pessoas casam com um ato voluntário, né? Então, casar achando que você vai fazer a outra pessoa feliz é presunçoso demais. Então, a pessoa primeiro precisa se permitir ser feliz, né, para sim estar feliz no casamento. E aí esse é um dos grandes questões nos problemas de casamento, existe uma idealização. Eu me caso não com a pessoa em si, eu não me caso com o meu marido, mas aquilo que eu imagino que ele seja, com a expectativa que eu tenho daquele casamento. E na prática, no dia a dia, a gente vai se mostrando, né, e se apresentando para o outro de uma forma mais verdadeira. E essa imagem que a gente tem idealizada do marido ou da esposa, ela vai se perdendo. E muitos conflitos começam quando eu sou frustrada das minhas idealizações na prática do dia a dia. E aí, como que a gente faz para lidar com isso? Geralmente isso é mais para quem está iniciando um casamento, né? Que quando você já tem um casamento a um longo prazo, você já... Não é. Sabe por quê? Eu percebi que quando eu fui falando, você tipo... Não é. A gente acha, né, que isso é pro início do casamento. O início do casamento é um momento bem
perturbador. Ai, meu Deus, se você já tá para casar, eu já tô dizendo isso, calma, né? Coloque amor nas minhas palavras. É porque é um choque de cultura muito grande. Então, o início do casamento, a gente tem que ter muitos ajustes e tem a questão da idealização lá no início. Mas eu gosto de uma frase que fala assim que nós somos um eterno vir a ser. A pessoa que se casou com o meu marido, né? Há 14 anos atrás, eu não sou a mesma pessoa. Então, a idealização que o meu marido fez de uma esposa de 14 anos atrás não é a mesma. Sim. Então, a gente precisa entrar em novo... Aquilo que servia para mim antes, hoje não serve mais. Aquilo que eu aceitava antes, hoje eu não aceito mais. O sonho que eu tinha antes, hoje já mudou. E a gente precisa ir ajustando isso ao longo da caminhada. Por isso que, às vezes, as pessoas chegam na terapia de casal e falam, eu tô casada com um estranho. É porque fica preso àquela pessoa do início. E se a gente muda, por que o nosso cônjuge não pode mudar? E assim, às vezes até a profissão muda, os interesses mudam, a condição social muda, a questão financeira muda. Então, a gente precisa ter essa flexibilidade no dia a dia. E o problema com a idealização, ele vai percorrer, né, desde o início até o final da nossa jornada. Justamente por isso, porque às vezes a gente é preso a um modelo. E isso daí é preocupante, porque interfere em várias outras formas de crescimento do relacionamento, né? Porque a pessoa fica naquela idealização e aí ela não vive a realidade e aí também não chega pro seu cônjuge e fala as coisas que precisam ser ditas, né? Muitas das vezes a falta do diálogo no relacionamento também interfere muito. Antes de falar sobre o diálogo, que a comunicação é uma coisa muito importante nas relações, eu queria te contar uma coisa particular da minha vida. Fica à vontade. Quando eu me casei, meu pai e minha mãe, né, casaram durante muitos anos. Meu pai faleceu, eles tiveram um casamento assim bem duradouro. E eu acordava todos os dias de manhã com o cheiro do café que o meu pai fazia. Então, a mesa do café era posta pelo meu pai todos os dias. Ele que me acordava para ir para a escola. Então, esse era o modelo que eu tinha de marido. Aquele que fazia o café. Então, eu me casei com essa expectativa. Idealizando isso, né? Um café da manhã com meu marido. Eu amo café. Na minha família, o café, ele traz boas memórias, né? O café da tarde, a minha mãe levava as amigas, a minha tia, e tomava café e conversava, tinha muitas risadas. Então, café para mim é isso. E quando eu me casei, o meu marido não gosta nem de café. Mentira. E eu falava, vamos tomar um café comigo. Mas você já sabia antes? Eu não tinha essa noção. Porque a gente se relacionou pouco tempo, né? E a gente logo se casou. E eu não tinha essa rotina pela manhã, né? Então, meu marido não gosta nem de café. E eu tinha essa expectativa de que ele levasse um café da manhã na cama, da gente sair para tomar café. Então, isso me frustrou. Mas uma coisa que você perguntou sobre essa solução. Eu acho que a solução para essa questão no casamento é, primeiro, a gente conseguir enxergar que isso era uma expectativa que só veio da minha cabeça, né? Que não tem um casamento perfeito e que nem que todo casamento o marido precisa uma vez na vida dar um café da manhã na cama, né? Isso já aconteceu algumas vezes. Eu tive uma solução. Porque meu marido não sabia nem fazer café. E uma das vezes do nosso diálogo, a gente comprou uma máquina de café da Nespresso, né? Fazendo comercial aqui, ó. Nespresso, patrocina aqui a Jaque. Era só ele colocar uma cápsula, fazer ali e foi possível. Então, é um acordo que foi feito depois de eu identificar essa minha necessidade, porque era uma forma de cuidado, de carinho, né? E uma idealização. Isso que você falou é importante, identificar a minha necessidade. Porque o que eu percebo também? Se preocupa muito com o outro. O outro tem que fazer. E aí eu não percebo a minha necessidade, os meus erros, o que eu também posso melhorar. E aí é muito mais fácil eu botar a culpa no outro e me vitimizar e achar que meu relacionamento ele não tem solução porque a outra pessoa não faz nada dentro daquilo que eu estava esperando. Ele é o algoz, né? E aí desgasta ambas as partes. É comum isso acontecer. Os casais, às vezes, eles vêm para terapia como se estivesse num ringue.
sempre colocando e responsabilizando o outro, né? Então, eu tô errada porque você fez isso, porque você faz isso, porque você já sabe, né? E a gente não consegue identificar o que em nós que retroalimenta essa situação no outro. Quando a gente fala de casamento, a gente está falando de um sistema. A gente está falando da minha forma de se relacionar, que se conecta com a forma do outro. Então, trabalhar na terapia psicologicamente com o casal é entender que um casamento é feito de 50% para cada um. Tem 50% da responsabilidade do um e 50% da responsabilidade do outro. Um término de casamento, a responsabilidade, né? As pessoas falam a culpa, eu não gosto dessa palavra, mas a responsabilidade nunca é de um só. O outro contribui com alguma ação ou até mesmo com uma falta de ação no dia a dia. E aí, quando um casamento ele tá com um problema, um dos sintomas claríssimos que a gente vê é a comunicação. A falta dela, no caso. A falta dela ou a comunicação errada, a comunicação violenta. Às vezes, é comum receber casais no consultório que ele fala assim, eu falo A, a pessoa entende B. Porque ela está tão inflamada, ela está tão dolorida de diversas coisas, que essa comunicação acaba não sendo muito assertiva, né? Mas às vezes também é porque ela está com um problema dentro dela mesma e nem ela identifica, não? Isso se torna fase no casamento ou faz parte mesmo? Eu acho que as duas coisas. É por isso que o casal vai para terapia de casal muito embolado. Ele não consegue identificar o que é dele, o que é do casamento, o que às vezes é o momento no trabalho. Porque a vida não para a gente resolver os nossos BOs. Com certeza. A gente continua tendo problema na sociedade, o dólar alto, problemas no trabalho, às vezes questão com o filho. E a gente tem uma questão ali, nossa, que a gente precisa enfrentar. Às vezes é um luto. E tudo isso está ali junto e misturado. Então, um dos primeiros papéis que a gente faz na terapia de casal é desembolar o casal. Para que as pessoas possam identificar as suas necessidades e aprender a comunicar no casamento as suas necessidades. Entender o que é dor minha, o que é minha dor e o que de fato é aquilo que eu espero que o outro cumpra no casamento, né? A gente faz acordos o tempo todo no casamento. Alguns acordos são verbalizados e outros são implícitos, mas eles são feitos em todo momento no casamento. Você consegue perceber esses acordos no dia a dia? Sim. Tem alguns que são bem claros e tem alguns que já ficam meio ali... Por exemplo, acordos claros, né? Fidelidade, né? Principalmente se você faz um casamento religioso, muitas das vezes aquele mestre de cerimônia, o sacerdote ali, ele vai falar, você promete ser fiel. Eu não estou falando de adultério, porque fidelidade e adultério são coisas diferentes. A fidelidade, ela pode ser até patrimonial, né? Então, você promete ser fiel ao outro. É uma coisa que às vezes é verbalizado. Mas tem outros acordos que não são verbalizados, que ficam implícitos e às vezes vai dar problema. Eu atendi certa vez uma família onde era um casal e a mulher era duas irmãs, né? Ela e uma irmã mais velha, mas a irmã mais velha tinha uma doença degenerativa e os pais já eram bem idosos. E aí, quando ela se casa, o rapaz é filho único e nunca se foi falado sobre, na ausência desses pais, quem vai ser o responsável por essa irmã. Mas fica implícito ali. E ali, conforme os pais vão envelhecendo, ela precisa dar assessoria a essa irmã e aí a gente via um conflito. Porque era algum acordo que não foi muito bem estabelecido. E aí muda toda uma estrutura do casal. Muda. E não foi acordado. E agora? Como faz? E isso pode mudar totalmente o jogo do relacionamento, né? Isso muda o jogo do relacionamento. E uma das coisas que a gente precisa identificar é problemas no casamento. A maioria das pessoas tem. Eu ouso a dizer que todos têm problemas no casamento. Não, a questão não é essa. A questão é a forma como a gente resolve os problemas.
A forma como a gente comunica as nossas necessidades, a forma como a gente faz os nossos ajustes, né, os nossos acordos, é isso que vai fazer com que essa relação seja uma relação saudável ou não. Então, nesse momento, como a gente faz para entender essa dinâmica relacional, como você falou, né? Tanto em trazer alguém da família, tanto em identificar coisas que não foram acordadas, as expectativas que foram geradas, né, de um ao outro, como racionalizar isso e mudar o foco para que o relacionamento venha. Porque a gente percebe também que conforme o relacionamento vai crescendo, você começa a pegar os costumes um do outro, né? E aí vocês começam a alinhar algumas coisas, alguns ideais, como você falou, muda o pensamento, os sonhos. Como é que você consegue racionalizar isso dentro de um relacionamento? Como psicóloga, como você abordaria isso como exemplo para as pessoas, né? Eu costumo dizer que toda família, ela joga um jogo, né? Todo casal ali, ele tem um jogo. Um jogo que muitas vezes é saudável, mas tem algum jogo que ele vai trazer uma consequência negativa para essa relação. São diversos jogos, né? E cada situação, ela vai exemplificar esse jogo. Mas muitas das vezes por exemplo, vou dar um exemplo de um casal. Ela se sente insegura no relacionamento, né? Ela se sente abandonada no relacionamento, e aí ela se afasta. Aí o marido percebe esse afastamento, né, dela, se sente abandonado e acusa. Aí, quando ele acusa, quando ele agride verbalmente, aí ela continua se sentindo insegura nessa relação, não protegida e cada vez mais se afasta. Se afasta, se fecha mais. Se fecha mais. Então, esse é um tipo de jogo, né? Esse é um tipo de dinâmica que a gente vê comumente nos relacionamentos. É claro que as situações vão ser diferentes, mas enquanto técnica, às vezes, o meu papel ali é identificar a forma como esse casal utiliza o jogo. E aí, a gente entra nessa questão de tirar o casal desse ringue. Tirar o casal dessa briga, né? Como se fosse... Como é o nome daquela brincadeira que a gente tem uma corda? Cabo de guerra, cada um puxa pro seu lado. Tirar o casal do cabo de guerra, porque ninguém brinca no cabo de guerra sozinho. Uhum. O outro precisa puxar e fazer a resistência. Então, quando a gente ajuda esses indivíduos do relacionamento a olhar para si mesmo, identificar, poxa, por que eu estou me sentindo insegura? De fato, existe necessidade de eu me sentir insegura? Eu posso me proteger? Eu dependo que o outro me proteja? Será que eu estou comunicando que essa situação me deixa vulnerável? E quando a gente começa a ensinar o casal a se identificar e comunicar a necessidade para o outro, aí o outro não se sente abandonado. Aí ele tem a possibilidade de jogar um outro jogo mais saudável. Um jogo que vá de acordo com o objetivo. Quando o casal vem para a terapia de casal, ele tem um objetivo. Né? Na maior parte desses desses casais é estar bem com esse relacionamento. Não significa que terapia salva casamento, né? Porque eu não sou operadora de milagres. O desejo é do casal. Uhum. Então, as pessoas vão tentando, vão administrando ali os conflitos e vão vendo até onde pode. Às vezes ela olha e fala, não, eu não consigo ir além disso, esse é o meu limite, porque no processo terapêutico a gente ajuda as pessoas a identificarem os seus limites, né? As suas fronteiras ali. Esse aqui é o meu limite, daqui não vai mais. Aí o outro fala, não, eu preciso estar no relacionamento numa pessoa que me dê mais disso. Então, não. Aí a gente consegue entrar até mesmo num término de relacionamento saudável. Saudável, né? Porque eles identificam e veem que não chegou, né, naquilo que era preciso e tudo bem, você já invadiu um espaço que eu não quero mais e tá tudo bem, vamos parar por aqui para que não piore alguma coisa, né? E muitas vezes esses casais têm filhos, né, Jaque? Eu ia perguntar isso agora em relação aos filhos e como também a mulher se sente, né? A gente vê muito que hoje em dia as mulheres elas se colocam como muito sobrecarregadas. E aí, se é algo que você recebe muito no seu consultório e como que elas respondem em relação a isso? Eu vejo que
não é só questão das tarefas divididas, mas às vezes a mulher, como tem essa coisa do cuidar de tudo, ela acaba pegando tudo para si, e a gente vem de uma sociedade onde o homem não tinha essa responsabilidade. Hoje ele tem, né, se colocado mais presente em relação a isso. Então, assim, como que a gente coloca um equilíbrio nessa situação para que ela não sobrecarregue, nem para que ele também não deixe de fazer. Afinal, é uma família, é uma comunidade, é um jogo que se joga, e quando se tem filhos se torna um jogo mais sério ainda, né? Eu costumo dizer, dentro da terapia sistêmica, a gente fala que cada casal ele tem 3 grandes nós no casamento. São grandes conflitos. Sexo, dinheiro e problema com as famílias de origem. Quando a gente fala sobre a dinâmica no relacionamento e a gente olha para a mulher hoje na sociedade, cada vez mais no mercado de trabalho, a gente entra ali em 2 grandes questões, né? Como isso reflete no dinheiro, a forma, né? Se o dinheiro é meu, se é seu, se a mulher contribui mais ou contribui menos, qual é o significado dessa contribuição financeira na família. Isso é algo que vem bastante demanda dos casais hoje em dia. E os padrões que a gente tem das famílias, né? Então, antigamente a mulher, ela administrava integralmente o lar em casa, e hoje em dia ela está cada vez mais fora. E aí tem essas divisões do trabalho doméstico, essas divisões de quem leva na escola, quem não leva na escola. Isso também é um conflito. Mas são coisas que são facilmente administradas se a gente consegue emocionalmente guardar esses indivíduos. Entender os grandes objetivos, né? Entender que o outro, ele é um outro que decide viver uma vida com você. Ele não está ali para cumprir os seus sonhos e seus ideais. Ele quer viver uma vida com você. E isso a gente tira, né, grandes conflitos. Vou dar um exemplo para trazer mais... Torna-se uma parceria, né? Entender que é uma parceria esse relacionamento. E aí, não uma obrigação de um e de outro de certas coisas. Por exemplo, eu sonhava em casar e que a minha esposa cuidasse dos filhos. Vocês acordaram isso antes? A gente acordou, mas agora ela mudou de ideia, porque a gente muda, né, Jaque? Sim. A gente pode mudar de ideia e isso é ótimo. Todo tempo. E agora? Porque essa é a vida dela. A gente está falando sobre um indivíduo que tem desejos, né? Como a gente vai fazer isso? E aí, entrar nesses acordos. Isso é algo muito frequente na nossa sociedade hoje em dia. Problemas com divisão de tarefas, e expectativas, idealizações. Voltamos aí à questão da idealização. A idealização, a conversa, né, também. Ao se diálogo. isso é conversado, se torna mais leve. É verdade. E a gente tem a oportunidade de ter uma nova geração, né, dos meus filhos, dos seus filhos, que podem vivenciar isso de uma outra forma, né? E aí não vão ter esse conflito tão grande. Porque já vê dentro de casa, né? Essa parceria, já vê ali o pai que faz as coisas ali, que ajuda a mãe, já é meio que automático, e aí eles mesmos já crescem meio que querendo já fazer, né? Identificando, né? E aí, não quero sair muito do tema, mas também a forma como a gente faz com os filhos, né? Se a gente dá tudo na mão dos filhos, será que eles vão conseguir conquistar as suas coisas, fazer por si mesmo? A gente quer uma sociedade mais autônoma, mas será que a gente dá autonomia aos nossos filhos? Isso é muito importante, né? Porque como a gente veio de uma geração que já era mais... Os filhos já tinham a responsabilidade desde pequeno de cuidar dos irmãos, de fazer e acontecer. Hoje também a gente também já protege muitos filhos a ponto de não deixar fazer nada. Então tem que ter um equilíbrio em relação a isso para que ele possa se tornar um adulto independente, não querer que a esposa, que a companheira venha suprir, como você já tinha falado no início, né? Suprir a necessidade, aquela fantasia ali que ele criou, que pode gerar um atrito no relacionamento. E de ambos os lados, né? Tanto do menino quanto da menina. Porque, por exemplo, a menina estuda para ter uma questão profissional, beleza? Mas e se ela precisar morar em outro lugar? Será que ela
sabe a dinâmica, né? De pagar suas contas, ela sabe administrar a sua casa, porque ela vai ali minimamente morar sozinha. Então, a gente não está falando sobre o papel da dona de casa, né? É a autonomia de ambos os lados. Se esse menino precisar viajar, morar num outro lugar, será que ele vai ter essa autonomia? Será que ele pega um ônibus sozinho, resolve as coisas? Será que ele vai conseguir buscar opções de trabalho e ele, por ele mesmo, né, se candidatar a essa vaga? Ou vai precisar de uma mamãe e de um papai para indicar ele algum serviço? Isso é uma coisa que a gente precisa refletir aí na educação dos nossos filhos. Pois é, e é algo que tem sido muito falado ultimamente em relação a... Principalmente nessa parte que você falou aí, de o emprego, das gerações e tá na dependência do pai e a mãe. A gente percebe que acaba tirando um pouco dessa autonomia deles, né? Não intencionalmente, né? Essa é uma das questões também que a gente tem na terapia de casal, né? Muitos problemas na educação dos filhos, principalmente hoje num modelo de família que cada vez mais a gente tem no Brasil, de famílias que têm filhos de outros relacionamentos, né? E aí ele é meu parceiro, mas não é pai dos meus filhos. Isso é importante, né? Ser falado, porque é algo que gera muito conflito e muitas das vezes também a falta da comunicação e entre outras coisas, né? Desencadeia num relacionamento desgastado. Isso, acordos que precisam ser bem estabelecidos. Às vezes esse parceiro tem ciúme dos filhos. Às vezes essas crianças, né, se sentem abandonadas pelo pai ou pela mãe, dependendo da questão. Às vezes tem uma questão judicial com o pai. Então, esses assuntos são assuntos que mexem bastante com a gente. E assim, se a gente não consegue resolver isso de uma forma saudável, a gente precisa ter humildade para reconhecer. Cara, tá difícil, eu acho que poderia ser resolvido de uma outra forma melhor. E por que não buscar ajuda? Né? Às vezes a gente é arrogante demais, achando que consegue resolver sozinho. Tudo sozinho, E ter uma ajuda técnica nesse momento é fundamental. Porque quando a gente tem problemas no nosso casamento, a gente acaba influenciando os nossos filhos, todas as pessoas que convivem ali perto. O ambiente todo muda, né? O ambiente muda. Mesmo que seja uma criança muito pequenininha, a criança ela já percebe o clima hostil daquela casa. Ela já percebe a infelicidade ou a felicidade dos pais. E o quanto a gente precisa cuidar da gente enquanto indivíduo, cuidar da relação para poder estar bem, para cuidar dos filhos. São caixinhas que precisam ser fechadas e estarem bem. E buscar ajuda quando a gente não consegue resolver esse conflito é fundamental. E dentro disso que você falou, quais são os pontos mais importantes? Assim, que você diria assim, esses daqui eu diria que são o caminho que você deve seguir como um indivíduo para o seu relacionamento para com os seus filhos e sua família no geral. Porque, como você falou, às vezes também não é acordado e aí você tem que tomar conta de alguém da família dentro da sua casa. Mas quando o casal já tem um alinhamento e tem essa parceria, muitas das vezes trazer alguém para sua casa da família não se torna um peso. Mas em outros relacionamentos isso pode até chegar ao término do relacionamento. Você falou uma palavra fundamental, alinhamento. A gente não pode colocar... Eu tenho muito cuidado, até nos vídeos que eu coloco no meu canal, no Instagram, e quando eu converso, em colocar um modelo que seja aquilo que é verdadeiro e faça isso. Porque não tem receita de bolo. Cada família funciona de um jeitinho. Para muitas famílias, esse acordo vai ser: vamos nos esforçar financeiramente e encontrar um local apropriado para colocar esses pais aqui que precisam de cuidado. Para outras famílias, vai ser: vamos recebê-lo aqui em casa. Para outras famílias, não. Tem irmãos, tem outras pessoas que vão ajudar. Então, cada família vai conseguir resolver essa questão de uma forma. Mas alinhamento é a palavra-chave. Quem é o dono da casa, né? Quando a gente casa, a gente faz uma nova família. A gente constitui uma nova família. E essa nova família que precisa entrar num acordo nesse momento muito desafiador de cuidar dos pais, né? Porque são pessoas que cuidaram, na teoria, da gente enquanto criança, e a gente chega a gente está acostumado a ter esse ponto de apoio, e chega numa hora
de desafio de cuidar dos pais por uma questão física, por uma questão, às vezes, mental, de saúde, né? E isso precisa ser muito alinhado para entender qual é o limite do nosso parceiro. Dentro dessa casa, tem essa possibilidade da gente acolher? Não, nessa casa não, mas a gente pode ter uma outra casa que tenha um anexo. Eu não sei, cada família funciona de uma forma. Não, eu adorei que você falou que não existe receita certa, porque as pessoas também, elas ficam esperando uma receita certa e cada indivíduo é diferente. Sim. Cada relacionamento é diferente, então você não pode colocar um padrão exato. Você pode dar dicas, você pode falar o que é possível, mas cada um na sua individualidade e o casal, né, dentro do seu relacionamento vai escolher a melhor forma de resolver situações, né? Você falou uma coisa e eu me lembrei de uma família que eu atendi, que um dos membros da família tinha uma patologia onde a previsibilidade era algo muito importante. Então, se tinha qualquer coisa que mexia com a rotina, era muito desafiador para esse indivíduo, né? E aí, teve, de fato, uma questão que uma pessoa da família, eu acho que era uma sobrinha, ficou sem os pais e precisava momentaneamente estar nessa casa até encontrar um outro lar, né? E isso foi bastante desafiador para essa família. Então, não acolher essa sobrinha era uma possibilidade, não é por não amar, não é por não entender a responsabilidade que se tinha naquele momento, mas é por entender o que funcionaria melhor para a saúde da família de uma forma geral. E aí a gente precisa de ter muita inteligência emocional, né? De não fazer as coisas no de repente, impulsivamente. Numa família a gente precisa estabelecer acordos. Não tem como viver em família e decidir unilateralmente. A gente precisa ouvir o outro, entender a necessidade do outro, discutir, porque às vezes eu percebo a sua necessidade. Olha, eu tô vendo que você tá com frio. Não, eu tô vendo que você tá desconfortável. Às vezes eu percebo, às vezes eu não percebo. Às vezes eu vejo uma coisa que não é aquilo que eu tô pensando. Né? E se não é comunicado, acaba gerando atrito. Isso aí. Então, conversa, alinhamento, todas essas coisas vão fazer com que possa fluir melhor o relacionamento. Verdade. Não existe uma caixinha mágica, mas existe ali um equilíbrio. E é esse equilíbrio que vai fazer com que o casal consiga passar por cima das dificuldades, né? Mas, Jaque, se a gente tivesse uma varinha mágica, né, para fazer tudo perfeito nos casamentos de uma forma geral, se eu tivesse esse poder, né, de dar aqui uma dica que fosse funcionar em todos os casamentos, eu diria que é olhar para dentro de si e entender as suas necessidades. Porque olha só, Jaque, quando a gente nasce na barriga de uma mulher, a gente está ali em simbiose com a mãe. Quando a gente sai da barriga da mulher, existe um que é natural que a gente tem de manipular, de pedir atenção, de chorar, porque é uma questão de sobrevivência. Então, se o bebê não chora, não manipula a atenção daquela mulher, ele morre. E conforme ele vai crescendo, né, que o cérebro vai desenvolvendo, ele vê que tem uma terceira pessoa, que muitas vezes é o pai, né, um outro companheiro, e aí ali ele luta para manipular a atenção e o desejo do outro. Só que a gente leva isso de uma forma infantil ao longo da nossa vida. A gente sempre quer manipular o desejo do outro, né? Querer não respeitar o desejo e a intenção do outro e querer fazer a nossa vontade, né? Querer que o outro queira aquilo que a gente acha que ele tem que querer. Olha só que loucura. E a varinha mágica seria que todo mundo pudesse reconhecer as suas emoções. A gente vem de gerações em gerações onde não tinha uma educação emocional. Se eu não consigo reconhecer as minhas emoções, como eu vou reconhecer as emoções do outro? Então, antes da comunicação, talvez o que eu gostaria que todas as pessoas, né, pudessem ter acesso é esse reconhecimento emocional e entender o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando em cada situação, para que eu possa ter uma comunicação mais saudável.
E se for necessário, né, eu iniciar muitas das vezes uma terapia e depois o meu cônjuge vir junto, porque muitas das vezes, né, pode ser que não tenha esse alinhamento de quererem fazer juntos. Sim. E com a mudança que eu começo a ter, isso gera nele o interesse, porque ele começa a ver resultado, né, também. Sim. Eu costumo dizer, né, a terapia de casal é ótima para o casamento. Na terapia de casal, o meu paciente é o casamento. A gente entende o casamento como uma terceira pessoa. Ele tem uma data de nascimento, ele tem uma saúde, significa que ele precisa de uma manutenção, senão ele vem a óbito. E o óbito do casamento é o divórcio, a separação, como a gente conhece, né? Então, na terapia de casal, o meu paciente é o casamento. Mas, se eu tenho um parceiro que ele não quer fazer, eu posso cuidar da saúde do meu casamento cuidando da minha saúde. Porque 50% do meu casamento sou eu. E quando eu entendo as minhas dores, os meus afetos e os meus desafetos, eu, de uma certa maneira, numa outra velocidade, eu vou mudando a dinâmica dessa relação. Então, quando a gente quer ajuda, sempre é possível. E aí a gente também assume a nossa responsabilidade, né? Sai do papel de vítima e assume a nossa responsabilidade no relacionamento. E num todo, a gente começa a perceber que o relacionamento começa a fluir. É verdade. Tende a fluir, na realidade. Tende a fluir. Tende a fluir. E assim, assumir as nossas escolhas. Muitas pessoas vivem um relacionamento e colocam a responsabilidade no outro, mas não assumem. Olha, eu já estou vendo que esse relacionamento é um relacionamento que me faz mal. Eu já estou vendo uma pessoa que ela não respeita os meus limites. Eu comunico de diversas formas. Eu busco ajuda de diversas formas. Eu já busquei terapia. Eu já pedi para outra pessoa fazer terapia e ela insiste nisso. Por que eu decido permanecer nessa relação? A gente entra na parte dos relacionamentos abusivos. E aí entra o relacionamento, o abuso psicológico também, né? Sim, sim. Tem que ser analisado, tem que ser visto. Falando nisso, a gente falou, né, na primeira vez da doutora aqui, no Agosto Lilás, sobre relacionamento abusivo, né, violência contra a mulher, e a gente fala também sobre os quesitos psicológicos, né? Sim, sim. Então, colocar a responsabilidade no outro é uma coisa muito grave. A gente precisa perceber que até mesmo, né, nessas relações abusivas, tóxicas, a gente tem um quê ali de permissividade. A gente não consegue emocionalmente dar um basta. E ajuda é necessário. Então, a gente já está quase finalizando. Vamos descontrair um pouco. Quantos anos que a senhora está casada? Senhora não, você, né? Você. Uma dama linda dessa, chamando de senhora. Quantos anos está no relacionamento? Eu sou casada há 14 anos. 14 anos. Recebeu café na cama, né? Recebi, mas eu fiz isso aqui para receber e não recebo sempre. Fica aí o feedback para você, meu amor, se ouvir esse podcast. Eu também vou dar um toque no meu também, que eu também gosto, de vez em quando ele demora para fazer. Engraçado que recentemente eu recebi um feedback numa consulta de uma pessoa que estava acompanhando o pai num hospital, que ele estava, né, num processo aí hospitalar. E quando ela chegou em casa, a primeira coisa que ela fez foi levar um café na cama para o marido. E uma coisa que ela falou e que me tocou enquanto ser humano, ela falou assim, foi um insight que ela teve. A gente, às vezes, espera o outro estar doente para servir. A gente, às vezes, espera o outro estar numa situação ruim, complicada para fazer atos demonstrando carinho, demonstrando amor. E aí que a gente possa virar a chave como ela, né? Que fique esse feedback pra gente. Para fazermos mais, ao invés de esperar demais deles, né? Exatamente, fazer mais. Mas você falando isso, eu parei para analisar que eu já fui assim, de fazer mais, mas aí eu comecei a esperar muito, aí eu também parei de fazer. E aí é ruim, né? Porque você também não alimenta, então fica a dica aí, como eu e ela estamos analisando aqui, diretamente do podcast. Eu acho que vai ter um café da manhã na cama agora, que já que vai fazer. Não sei, spoiler. Vocês também, vamos dar uma esquentada no relacionamento. A gente também não falou da parte sexual. Dá pra falar rapidinho antes da gente finalizar? Olha só, antes da gente falar da parte sexual, sabe o que eu me lembrei? Posso fazer um jabazinho? Pode. No meu Instagram, eu coloco sempre publicações, uma vez na semana, desafios. Desafios para as pessoas
gerarem mais conexão no casamento, né? Porque esse é um desafio. Servir, né, um café da manhã, comprar um chocolatinho, demonstrar através de pequenas atitudes, pequenos gestos, o amor. Então, segue lá depois no meu canal, lá no Instagram, que tem esses desafios. Sexualidade. Eu costumo dizer, Jaque, que a sexualidade é a cereja do bolo. Ah, vou te contar uma curiosidade. Sabe a primeira vez que eu fiz terapia de casal? Eu não era psicóloga e eu fiz terapia de casal porque eu estava enfrentando uma questão na minha sexualidade com meu marido. Caramba, que legal. Você compartilhar, né? Antes de ser psicóloga, você já sim. enfrentando. E aí, uma das coisas que a doutora falou, a doutora Inês, Maria Inês, uma grande psicóloga, né? Me inspirei muito nela. Ela falou assim que a sexualidade é a cereja do bolo. E eu repito isso, porque de fato é. Para a gente estar pleno e feliz sexualmente falando, existem muitas outras camadas que não estão não está fluindo, não está legal e às vezes a gente não observa. Sejam camadas biológicas, né? Uma questão física, uma questão de estresse, uma questão hormonal, sejam questões emocionais. A gente precisa identificar que a sexualidade, ela é o ponto máximo da intimidade do casal. Como eu vou me abrir para uma pessoa se eu não percebo que... Se eu acho emocionalmente que ela quer me machucar? Se ela não quer me proteger? Ou se ela não demonstra interesse na minha presença? Como eu vou me abrir? Porque o sexo é isso, né? É abrir a sua... Você está ali entregue, vulnerável. No momento de mais... É uma dicotomia, é um momento de maior vulnerabilidade, mas o ápice da relação sexual é um momento de maior egoísmo, porque você está ali centrada no seu próprio prazer. Olha só... Ah, não, vamos falar um dia só sobre sexualidade, porque não vai dar, não. Vamos deixar para depois, mas, assim, dá uma pincelada no que você daria de dica com relação à sexualidade do casal. A sexualidade... Que poderia ser... sei lá, fermentado. A sexualidade, ela está relacionada muito à intimidade. Então, às vezes, quando as pessoas vão para a terapia de casal falando com questões na sexualidade, eles falam sobre frequência sexual, eles falam sobre qualidade sexual. E a sexualidade não é só sexo. Uhum. A sexualidade é, por exemplo, você ter momentos de conexão, de intimidade, como um banho demorado junto. Como beijo na boca, toque físico, né? A sexualidade... Beijo na boca é mais profundo, né? Porque aí também tem aqueles que só dá aquele selinho. Não dá, né? Isso aí não dá. Você namora a pessoa, né? Aí é vários beijos. Aí quando o caso quer ficar dando aquele beijinho leve. Não pode, né? Tem que dar aqueles ousados para ele dar uma ligada, ela dar uma ligada. Mas sabe que uma coisa que a gente precisa se perguntar, né? Por que se deixa de beijar na boca? De língua. Por quê? Às vezes são questões tão... O dia a dia ali... O dia a dia, mas tem queixas de higiene. Você acredita? Sério? Mas não é uma comunicação entre o casal? Porque muitas vezes essa pessoa não consegue comunicar. Nossa, isso Mau eu não esperava. hálito, não gosta do gosto da sua saliva, mas um dia gostou. O que mudou? É uma coisa biológica? É falta de asseio mesmo, né? É uma rotina que não permite isso. Então, às vezes, é uma pequena coisa que precisa ser ajustada. Às vezes, os momentos que se procura. Às vezes, é uma pessoa que não gosta de beijar em público. E os momentos que a outra pede beijo é em público. Então, ter outros momentos, às vezes, são pequenos ajustes que fazem grande diferença. O alinhamento, né? O tal do alinhamento que a gente tem falado aqui, né? Em toda parte do relacionamento precisa ter esse alinhamento. Então tá, vamos finalizar por aqui, por hoje. Mas eu acho que vai ter muita gente aí pedindo mais, procurando mais coisas aí. Coloca aí nos comentários se vocês têm alguma dúvida, algum assunto que vocês querem que a doutora aprofunde mais, né, doutora? Jaque, uma coisa bem interessante que a gente pode falar em outro momento é sobre casais que trabalham juntos. Ah, ótimo, porque eu tô querendo fazer um episódio de casais que empreendem juntos. Então, assim,
Eles vão falar a linha deles e a senhora vai falar numa forma mais ali psicológica, mental e tudo mais, Quais são os grandes desafios de casais que trabalham juntos, né? Isso aí vai dar pano pra manga. Então aguardem que vão vir novos episódios aí bem fortes para vocês. E não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, curtir com as pessoas para que possa alcançar muitas vidas aí. Doutora, eu te agradeço por esse momento. Mais uma vez, obrigada pelo seu carinho, estar aqui comigo. É o seu momento de você falar aí, suas redes sociais, para quem quiser conhecer. Como você falou que passa desafio, né, no seu Instagram. Então, assim, vamos lá, casais, aproveita agora para esquentar. Vamos fazer pelo menos um desafio uma vez na semana. Um restaurantezinho uma vez no mês sem os filhos. Aqueles, né, que têm filhos, que muitas das vezes carregam os filhos. Vamos no restaurante, vai o filho tudo junto. E às vezes eles não têm nem aquele tempo do olho no olho, né, de se cuidar. Então isso também é muito importante, né? E às vezes não precisa ser uma coisa grandiosa, né? Muito caro, isso. Às vezes pode ser um cachorro quente ali na esquina. O dogão que comia quando namorava, né? Pois é, você acredita que quando eu me casei eu dividia um cachorro quente com meu marido? Olha aí. Hoje em dia a gente come coisas mais, assim, gostosas. Bom, gente, me segue nas redes sociais, @psi.danieleibner. Tem como deixar no... Claro, vai ficar na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo, aí me segue lá no Instagram. Eu sou psicóloga clínica, terapeuta de casal e família. Eu atendo em Pilares, aqui na Zona Norte do Rio de Janeiro, mas faço atendimento online também. Se você tem qualquer desafio nos seus relacionamentos, na sua vida, não hesite em buscar ajuda, porque você pode ter uma vida mais leve, mais saudável e feliz. A gente merece ser feliz. Com certeza. E vem cá, aproveitando então para fechar, um desafio que você poderia deixar para eles. Um desafio? Olha só, final de ano, né? A gente está no final de ano e um casamento, para fazer sentido, ele precisa ter projetos em comum. Muito bom. Porque o casamento se trata disso. Qual é o meu projeto em comum? Então, desafio. Sentar em casal e questionar qual é o nosso grande projeto do próximo ano. E qual é o meu projeto individual? A gente precisa. Qual é o projeto individual do meu parceiro? Essa conversa é um grande desafio que, vai fazer você dar vários passos à frente aí para ter um relacionamento mais saudável. Muito bom, gente. Então é isso. Muito obrigada por tudo. E vem com a Jaque. Vem com a Jaque. Adoro.